Agora, olha só que legal que apareceu aqui pra gente. Apareceu que daqui dessa linha aqui para baixo é tudo que existe no meu computador e no GitHub. E aqui, ó, tem um desvio. Por que que existe esse desvio? Porque esse foi o último commit que estava no meu computador e a alteração que eu acabei de fazer foi em cima desse commit aqui. E aí ele tá me falando o quê? Olha, você fez uma alteração aqui, você tá seguindo essa linha, só que lá no GitHub existe uma alteração que você não tem, então ela se torna paralela. Então aqui a gente consegue ver perfeitamente como a árvore do Git funciona. Fala, Dev, beleza? Eu sou a Jaque e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Root. Esse quadro tem esse nome por ser a raiz de tudo, né? Aqui que começa a sua jornada. Então, toda semana estaremos aqui, eu e o Mike, para poder trazer dicas, ferramentas, tecnologias para você dar o passo para o próximo nível na sua carreira. E hoje a gente vai falar do GitKraken. GitKraken é um software para o Windows para a gente poder trabalhar com repositórios no GitHub ou no Bitbucket ou algum outro serviço de Git, beleza? Então vamos lá que é bem legal, ele tem uma interface bem bacana e se você não quer trabalhar com linha de comando no Windows, essa é a ferramenta ideal para você poder utilizar. Vamos lá? Eu estou aqui no site do GitKraken, é bem fácil de fazer a instalação, né? Na home do próprio site já tem um botão aqui de download. Aqui ele já agradece por a gente ter feito o download e já tá baixando aqui pra gente. Então ele abriu assim pra mim. E agora eu tenho que entrar com uma conta. A conta que ele pede aqui é uma conta do próprio GitKraken. Você pode criar uma conta do GitKraken, você pode entrar com o Google ou com o seu GitHub. Eu vou escolher para fazer login no GitKraken com o meu próprio GitHub. Então eu vou clicar aqui. Ele vai abrir essa página aqui, né? Pedindo autorização para o GitKraken acessar o meu GitHub. Então eu vou autorizar. E sucesso! Já está conectado. Então se eu voltar aqui no meu GitKraken, veja que ele já abriu diferente aqui, né? Ele traz as atualizações do GitKraken, tudo bonitinho aqui pra gente. Eu vou fechar essa tab aqui. Essa aqui é a tela inicial do GitKraken. Aqui ele já traz algumas ações que a gente já pode fazer, como abrir um repositório que eu já clonei, clonar um repositório ou começar um repositório na minha máquina. São as três coisas que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Se você usa algum outro serviço além do GitHub, como o GitLab, o Bitbucket ou dentro do Azure DevOps, você consegue se conectar por aqui também, beleza? Bom, vamos começar clonando um repositório. Eu tenho um repositório no meu GitHub, esse aqui, ó, chamado Personal Site. É um repositório que está público para todo mundo de um teste que eu estava fazendo aqui com um tema. Então eu vou baixar isso aqui para minha máquina. Eu não preciso fazer nenhuma ação lá no site, na página do repositório, né? Eu posso vir aqui em Clone a Repo. Ele vai pedir ou para eu clonar, né, com uma URL, aí se eu quiser eu posso vir aqui, pegar a URL que ele mostra aqui e colar lá. Mas como eu fiz a conexão do GitKraken com o meu GitHub, fica mais fácil eu vir aqui no github.com e procurar aqui um repositório. Então eu vou colocar aqui Personal Site, ele já aparece aqui para mim. Então eu não preciso me preocupar em abrir o meu GitHub no navegador para eu poder procurar um repositório, né? Eu consigo fazer por aqui. Agora essa parte aqui, né, do Full Path, ele tá perguntando aonde que eu vou guardar esse site, né? Aqui no caso, a pasta padrão que tá aqui é a de documentos. Eu posso mudar essa pasta nas configurações, mas por enquanto eu vou deixar aí, certo? Vou deixar desse jeito, Personal Site mesmo, e vou dar um clone the repo. Então ele já clonou o repositório e eu posso dar esse Open Now. Essa aqui é a tela de gerenciamento do meu repositório e eu posso mudar de tela, né, aqui por essas abas. Então essa aba aqui é onde eu gerencio o meu repositório e se eu clicar nessa pastinha aqui inicial, ele volta para essa página inicial. E toda vez que eu abrir agora o meu GitKraken, ele vai abrir essa telinha aqui para mim, né, falando se eu quero abrir um novo repositório ou clonar ou começar um novo, né? Bom, vamos voltar lá no Personal Site, fechar essa tab aqui. Aqui eu consigo ver todos os commits que eu já dei nesse repositório, né? Então se tivesse commits de outra pessoa eu conseguiria ver tudo por aqui,
todo o histórico de commits, né, que a gente chama de árvore de commits, vai aparecer todos aqui, ok? Vamos ver se isso aqui já tá no meu computador mesmo. Vou abrir aqui uma pasta, a pasta lá de Documents. Então, eu abri aqui a minha pasta documentos, né? Eu tenho uma pasta aqui chamada Projects. Um tempo atrás, quando eu tive o Git Kraken na minha máquina, lá nas configurações eu coloquei que eu queria salvar tudo dentro de Projects, né? De uma pasta que eu criei. Então, provavelmente ele guarda algum tipo de configuração na minha máquina, né? Porque ele criou essa pasta aqui de novo. E o Personal Site tá aqui dentro. Então, se é a primeira vez que você tá baixando aí o Git Kraken, pode ser que ele tenha salvado direto aqui em Documents, beleza? Bom, aqui dentro de Project eu já tenho o Personal Site aqui, ok? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Se eu fechar essa aba aqui, né, tem duas formas de eu abrir. Eu posso vir aqui em Open Repo, ele traz aqui para mim, né, os repositórios que eu tenho na minha máquina, certo? Eu posso clicar aqui em Open Repositório e navegar até aquele repositório para abrir. Ou eu posso fazer o seguinte, aqui no Explorer, né, que é essa janelinha do Windows para a gente poder explorar os arquivos da nossa máquina, eu posso ir até o meu projeto, dar um botão direito e clicar aqui, ó, Open with Git Kraken, e ele já abre aqui para mim. Isso eu acho bem legal, facilita bastante a vida. Bom, agora eu vou fazer uma alteração nesse projeto, certo? Pra gente poder enviar lá pro GitHub. Eu abri aqui o meu repositório dentro do meu VS Code, né? Esse repositório ele não tem um README, então eu vou adicionar um README aqui bem rapidinho, né? Pra gente poder comitar ele. Se você não conhece esse recurso no VS Code, ele é bem legal. Você pode, quando você estiver escrevendo um README, né, você pode clicar nesse ícone aqui do lado, que parece um quadradinho cortado no meio com uma lupa, e ele vai abrir pra gente, né, a visualização do README, né, de como é que isso aqui fica bonitinho no README. Pra mim tá ótimo, eu vou deixar desse jeito aqui, né, e a gente vai comitar isso aqui. Então agora eu vou minimizar o meu VS Code, vou voltar aqui pro Git Kraken, e olha só agora que a mágica começa a acontecer. Porque se você reparar, aqui em cima apareceu uma sugestão aqui, né, da gente fazer um commit. Se eu clicar nisso aqui agora, ele vai mostrar pra gente que teve uma alteração feita. Se eu clicar em cima de qualquer arquivo que esteja aqui, ó, ele mostra pra gente o que foi alterado. Vou alterar qualquer um outro arquivo só pra vocês verem a diferença. Criei mais uma linha ali que não vai fazer nada no nosso projeto, talvez até dê erro, mas só para vocês verem que vai aparecer aqui. Então, olha só que bacana. Se eu for aqui, ó, ele já apareceu SRC, que é a pasta, né, que esse arquivo tá dentro, e aqui no House, ó, ele já apareceu pra gente a alteração que eu fiz. Então, todos os arquivos que eu alterar vai aparecer aqui em Unstaged Files. Unstaged Files, eu não sei se eu tô falando essa palavra aqui corretamente, né, a pronúncia em inglês, mas isso aqui quer dizer que são os arquivos que não estão preparados para commit, ou seja, alterações neles, né, mas eu ainda não cliquei aqui em Stage para poder passar eles aqui para Staged. Se eu criar um commit agora, né, aqui embaixo tem a parte onde eu coloco as informações do commit, ele não vai commitar nada porque esse quadrado aqui tá vazio, e ele só vai commitar o que tiver em staged, né, o que tiver aqui nesse quadradinho. O que tiver aqui são arquivos com alterações, mas que eu ainda não elenquei eles para commit. Então vamos adicionar as coisas aqui pra gente começar esse commit, né. No caso eu vou commitar só o readme, então eu vou clicar aqui no readme e vou clicar em stage file. Então ele já veio aqui para baixo. Se eu quiser adicionar tudo que tá aqui em cima, é só eu clicar em Stage All. Se eu quiser tirar tudo daqui, né, falar, não, putz, não quero fazer commit dessas coisas, eu posso clicar aqui em Stage, Unstage All. Não sei se eu tô falando as palavras na pronúncia correta, mas é isso aí. Então eu vou clicar apenas no readme aqui, stage file, né, esse route.js aqui eu não quero commitar. E presta atenção que não importa onde esse arquivo esteja, toda vez que eu clicar nele, ele vai mostrar as alterações aqui. Deixa eu abrir aqui de novo esse menuzinho, né, pra gente continuar olhando aqui pra ele, beleza? Se eu clicar aqui no menuzinho, ele sai dessa parte aqui onde mostra as alterações do arquivo, beleza? Bom, eu já coloquei aqui os arquivos para staged, né, para entrar no commit, e agora aqui embaixo eu vou escrever o meu commit. O summary, acho que é assim que fala, summary, é o título do nosso commit, beleza? É esse título que aparece aqui, ó. E aqui a gente pode colocar uma descrição para esse commit, que também é uma informação que fica dentro do commit. Normalmente eu coloco apenas o summary, mas fica aí a parte da descrição caso você queira usar também. Então vou colocar aqui
adicionando readme, certo? Vou clicar agora em Commit Changes to File. Agora que a gente fez o commit, olha só que interessante. Algumas informações que ele traz aqui pra gente visualmente, que é bem legal da gente acompanhar. Se eu observar aqui do lado, eu tenho 2 main. Esse main se refere à minha branch, né? Se eu olhar aqui do lado, onde ele tá falando remoto, remoto é lá no GitHub, né? Aqui ele tá mostrando o origin, né? Que é o meu repositório, e o main aqui embaixo. Esse main, se eu olhar aqui no navegador, tá aqui, ó, que é a minha branch principal, certo? Que é a branch que eu tô mexendo agora. Vamos tirar isso daqui. Aí, olha só que legal. Se eu passar o mouse aqui em cima da onde tá a minha fotinha, ele tá falando origin. Vou passar aqui de novo. Opa, olha lá, origin. Quer dizer que daqui, dessa linha aqui pra baixo, é tudo que tá adicionado no GitHub. Agora eu tenho essa linha aqui em cima, escrito main, com um computadorzinho, né? E quando eu passo o mouse aparece local. Quer dizer o quê? Que daqui, isso daqui que tá mostrando aqui, a de readme, tá só no meu computador. Ou seja, se eu desligar o computador agora e parar de mexer nesse projeto, quer dizer que esse commit aqui nunca vai parar lá no meu GitHub, beleza? E aqui em cima continua aparecendo essa mensagem aqui. Por quê? Porque eu continuo tendo uma alteração, certo? Essa alteração aqui, vamos dizer que eu fiz errado. Eu não quero mais essa alteração, mas na verdade eu quero tirar a alteração desse arquivo. Eu posso ir lá no meu VS Code, né, e apagar o que eu fiz e voltar o arquivo para o que ele era. Mas tem uma forma mais fácil da gente fazer isso dentro do próprio GitKraken, né? Eu posso vir aqui, abrir esse arquivo, né? Cliquei aqui para poder abrir. E eu posso vir aqui, ó, em Discard Rank. Quando eu clicar aqui, ele vai descartar aquela alteração. Então, se eu abrir agora o VS Code, ó, perceba que aquela alteração deixou de existir. Ou seja, pelo próprio GitKraken eu consigo fazer a gestão de todos os arquivos. Então, eu não quero mais aquela alteração do route, né, que eu fiz no route, apaguei. Só que assim, apaguei, já era, tá apagado. Beleza? Então toma cuidado aí quando você dá o discard ali, pra você acabar não apagando algo que seja importante, ok? Mas eu fazendo isso, então aquele arquivo ele deixou de aparecer aqui, né? Aquela parte ali em cima também deixou de aparecer porque não tem mais nenhuma alteração no meu projeto. A única alteração que existe, que é do readme, já foi comitada. Só que eu preciso agora mandar ela para o GitHub. E é bem fácil. Quando os seus commits estiverem feitos, é só a gente clicar aqui em Push. Percebam que quando eu passo o mouse em cima, aparece assim, Push to Origin Main. Quer dizer o quê? Que eu vou mandar, eu vou empurrar essas alterações para o nosso Origin, que é o nosso GitHub, beleza? Então eu vou clicar aqui no Push. Ele vai rodar aqui, vai esperar um pouquinho e olha só, Push feito com sucesso, main to origin. Vamos ver se funcionou mesmo? Vamos pegar aqui o nosso GitHub e vou dar um F5. Olha só que legal, o meu readme, ele já apareceu aqui, certo? Então, o nosso push já foi feito. Agora, percebam que aqui no GitKraken, né? Ele mostra já o readme agora dentro aqui do nosso computadorzinho com a minha fotinha, quer dizer que tá atualizado, beleza? Agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer uma alteração pelo GitHub, então eu vou alterar alguma coisa aqui, vou alterar o próprio Git, né? Vou colocar assim, coloquei só uma linha aqui falando que é um tema exemplo, vou clicar aqui em Commit Changes. E pronto, né? Isso aqui já entrou na minha árvore de commits. Então, se eu clicar agora no Personal Site, tá o tema exemplo aqui. Vamos voltar lá no nosso GitKraken. Se a gente chegar aqui no GitKraken, perceba que parece que ele não sabe o que aconteceu, né? E olha só, um minutinho depois ele já atualizou aqui pra gente. Então, se caso alguém mandar alguma alteração para o seu GitHub ou você fazer uma alteração no seu repositório de um outro computador, pode demorar um pouquinho para poder aparecer aqui. Vocês viram que foi coisa de segundos. Mas a gente não precisa clicar em nada, a gente não precisa clicar em atualizar, que o GitKraken ele tá sempre olhando o seu repositório. E olha só que legal agora, o nosso computadorzinho aqui, que é o local, agora tá embaixo. Porque tudo isso aqui existe no meu computador e existe no GitHub. E agora a gente tem uma alteração aqui no main, beleza? Bom,
Vamos fazer um outro exemplo? Antes de eu baixar essa atualização aqui, que existe no GitHub, mas não existe no meu computador, eu vou fazer uma alteração aqui no meu computador. Então, eu vou abrir aqui o README e vou escrever uma outra coisa aqui. Então, percebam que eu escrevi aqui na mesma linha que eu escrevi lá no meu GitHub, certo? Salvei o arquivo. Agora, olha só que legal que apareceu aqui pra gente. Apareceu que daqui dessa linha aqui para baixo é tudo que existe no meu computador e no GitHub. E aqui, ó, tem um desvio. Por que que existe esse desvio? Porque esse foi o último commit que estava no meu computador e a alteração que eu acabei de fazer foi em cima desse commit aqui. E aí ele tá me falando o quê? Olha, você fez uma alteração aqui, você tá seguindo essa linha, só que lá no GitHub existe uma alteração que você não tem, então ela se torna paralela. Então aqui a gente consegue ver perfeitamente como a árvore do Git funciona, certo? Porque a alteração que eu fiz aqui, ela não existe nesse update readme md, certo? Ela só existe aqui no que eu acabei de fazer e ela foi feita a partir do add readme. Então ele vai criando essas linhas aqui, certo? Bom, o que acontece? Eu quero vir aqui, gostei da minha alteração, eu quero commitar. Então eu vou dar um stage file e vou commitar isso aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, update description project. Coloquei aqui um nome para o meu commit, vou clicar em commit e pronto. Isso aqui tá commitado. Percebam que agora aquela linha, né, que estava tracejada porque era alterações que existiam, mas não eram commits feitos, né? Agora ela se tornou uma linha sólida. Então quer dizer o quê, né? Quer dizer a mesma coisa, na verdade, né? Que essa alteração daqui, ela é feita em cima desse commit e tem esse commit aqui que tá lá no meu GitHub que eu ainda não baixei. Então por aqui eu já consigo perceber que as coisas não estão na mesma linha, né? A árvore do Git não está organizada. E agora, para eu conseguir dar um push, né, que eu fiz um commit, certo? Eu quero enviar isso para o meu Git. Se eu clicar aqui em push, ele vai dar um erro. Ele vai falar, ó, você precisa baixar, ele tá falando aqui que eu preciso baixar, fazer um pull do que tá no GitHub para depois eu poder enviar alguma coisa para o meu GitHub, certo? Vou clicar aqui em cancelar. E agora eu vou fazer um pull. Então o pull é bem simples, eu vou simplesmente clicar aqui no pull e ele vai começar a baixar as informações. Só que aí, olha só que legal, ele deu uma falha aqui para mim, ele tá falando o quê? Um arquivo contém um conflito. O que é o conflito? É quando eu mexi, né, no mesmo arquivo, na mesma linha, né? Olhando aqui no meu GitHub, eu mexi nessa linha aqui, certo? Vamos abrir aqui o meu VS Code. Ó, ele faz isso aqui pra gente. Mas vamos tentar arrumar isso aqui pelo próprio GitKraken? Então eu vou clicar aqui na parte do commit, vou clicar aqui no readme e olha só que legal, ele abriu alguma coisa aqui pra mim, né, falando quais são as diferenças. Se você tá mais familiarizado com o VS Code, você pode arrumar aqui no VS Code, né, e depois só continuar pelo GitKraken. Mas a minha ideia aqui não é fazer nada pelo VS Code. Então eu vou voltar aqui, né, só pra gente entender como é que a gente chegou lá. Simplesmente ele vai mostrar todos os arquivos com conflitos aqui, beleza? Eu vou clicar no arquivo e ele vai mostrar o que pra mim? Esse aqui é o que tá no meu computador, que é um main, beleza? E aqui tem o origin main, lembra sempre que o origin é o GitHub, beleza? Então essa aqui é a alteração que veio do GitHub. E aí o que eu faço? Eu posso selecionar aqui o que veio do GitHub, certo? Ou eu posso selecionar aqui o que tem no nosso main. Se eu selecionar os dois, o arquivo, o resultado do arquivo tá aqui embaixo, né? Ó, output. Então ele vai adicionar as duas coisas, ou seja, ele vai adicionar as duas linhas, uma em cima da outra, certo? Aí a do GitHub vai ficar em cima, porque ela foi feita primeiro, e a alteração que eu fiz aqui vai ficar embaixo, beleza? Se eu clicar aqui na ordem inversa, percebam que ele altera aqui também, beleza? Ele altera a ordem. Agora eu tenho que escolher um dos dois, né? Qual que tá certo? Eu vou falar aqui que tá certo ao que tá no meu local, que tá na minha máquina atualmente. Só que eu percebi que tá faltando um detalhe aqui, né? Aqui embaixo, então, eu consigo escrever, né, para eu colocar mais coisas aqui para incluir no nosso próximo
commit, vamos dizer assim. Nesses aqui em cima eu não consigo mexer, beleza? Mas aqui no resultado do arquivo sim. Se você tiver outros arquivos com conflito, você consegue por essas setinhas aqui já passar de um para o outro. E quando você resolver todos os conflitos, é só clicar aqui em Save. Cliquei em Save, olha só que legal, ele apareceu aqui em Staged File, certo? E aqui embaixo já apareceu uma mensagem de commit, que é falando o quê? Que ele tá fazendo um merge, né, do que tava no meu computador, do que tava lá no GitHub. Um merge é juntar, beleza? Então eu vou clicar aqui, Commit and Merge, né, para ele efetuar aquela alteração. E olha só que legal que ficou a nossa árvore de commit aqui, né? Ó, eu tinha esse commit readme, que existia no meu computador e no GitHub. Aí, a partir dele, no GitHub eu fiz uma alteração. E a partir dele, no meu computador, eu fiz uma alteração. E agora eu acabei de juntar as duas alterações. Então, a linha azul aqui se juntou com a linha verde e agora virou uma linha só. Ou seja, tudo está junto. Só que olhem aqui do lado. Main computadorzinho. Quer dizer o quê? Que eu unifiquei as duas linhas só no meu computador, né? Agora eu preciso mandar isso pro GitHub. Então eu vou clicar aqui em Push. E pronto. Agora a gente consegue ver aqui, ó, que o main, né, tanto o org quanto o local, tá tudo aqui em cima, ou seja, as duas linhas aqui, né, estão alteradas tanto lá no GitHub quanto no meu computador, né? Se eu vir aqui e dar um F5, olha só que legal, já tá aqui. Beleza? Agora vamos fazer alguma coisa diferente, né? Eu já abri um repositório, vou fechar aqui o personal site. Eu já abri e já clonei. Vamos começar um repositório a partir da minha máquina? Então eu vou clicar aqui em Start a Local Repo. E aí eu vou colocar assim, eu quero que ele comece no GitHub também. Aqui eu vou selecionar a minha conta. Aqui embaixo eu vou colocar o nome do nosso repositório. Então eu vou colocar aqui, exemplo, Git Kraken. Aqui em Description, eu posso colocar uma descrição, isso aqui é opcional, não precisa colocar, né? Aqui o acesso é aquele público e privado do GitHub, né? Você pode criar o repositório público, onde todo mundo pode acessar, ou privado, onde só você e quem você permitir pode acessar. Eu vou criar aqui público. Aqui ele tá falando se eu quero clonar o repositório para minha máquina logo depois de criar. Se eu deixar isso aqui desmarcado e clicar aqui em criar, ele vai criar esse repositório no meu GitHub, mas ele não vai existir na minha máquina. Aí eu vou ter que fazer aquele processo de clonar, certo? Mas eu já quero que ele crie na minha máquina também. Então aqui ele tá falando onde é que ele vai criar, né, o projeto. Então ele vai criar na pasta Documents dentro de Projects. Aqui ele tá perguntando qual que é o nome da pasta, né? Se eu não escrever nada, ele vai criar a pasta como exemplo Git Kraken, beleza? Ou eu posso mudar o nome dessa pasta aqui e colocar o nome que eu quiser. Eu vou deixar vazio para ele criar com esse nome mesmo. Aqui ele tá perguntando qual que vai ser a branch default, né? Por padrão, quando a gente cria um repositório no Git, ele já cria a branch main, né? Que eu mostrei para vocês agora há pouco, se você ainda não conhece de branch. Mas se você já conhece de branch e você quer criar isso aqui com uma outra branch, você pode colocar o nome da branch aqui, por exemplo, front-end. Opa, front-end, certo? No meu caso, eu vou permanecer na main. E aqui ele vai dar, né, uma opção da gente criar um git ignore. Git ignore é opcional, assim como a licença também é opcional, beleza? A gente pode selecionar uma licença aqui como a do Meet, por exemplo, certo? E ele já cria o arquivo de licença lá no GitHub. E eu posso também criar aqui, né, um git ignore aqui, por exemplo, para Node, que aí ele já ignora a pasta Node Modules. Eu vou deixar já criado e agora eu vou clicar aqui em Create Repository in Clone. E pronto, ele já fez tudo. Vamos abrir lá o meu GitHub para a gente poder ver. Tô aqui no meu GitHub, vou aqui na minha página principal aqui, repositórios. Olha só que legal, ele já criou aqui para mim, exemplo, Git Kraken. E ele já criou aqui com arquivo de licença, com o meu readme, né, contendo a descrição do repositório, né, a descrição ela também aparece aqui. O nome, vejam que eu coloquei o nome lá com espaços, né? Automaticamente o Git coloca tracinhos quando a gente coloca o nome com espaço. Então ele já colocou aqui com tracinho, bem bonitinho, e já criou aqui o Git Ignore, né? Ele já ignorando os arquivos de debug, a Node Modules e mais alguns arquivos de Node que não é legal a gente ficar mandando para o GitHub, beleza? Bom,
Agora, a partir daqui, é o mesmo processo. Eu tenho a minha linha do tempo aqui e eu posso fazer os meus commits, posso baixar, posso enviar e fazer tudo mais, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo e você quer ver a parte aqui de pull requests pelo Git Kraken, deixa aí nos comentários que eu gravo um futuro vídeo para isso, beleza? Espero que vocês gostem muito do Git Kraken, usem e abusem dele para poder facilitar a vida de vocês aí com a interface visual para usar o Git, beleza? Até a próxima!